Salve, salve, meus amigos! Sejam muito bem-vindos aqui à Maratona Concurseiro. Meu nome é Gabriel Canedo, eu sou advogado, professor, sou mestre em Direito Público e também mentor de estudos estratégicos para concursos públicos. E hoje eu terei o imenso prazer de te mostrar os 5 maiores erros que travam os seus estudos e, consequentemente, atrasam a sua aprovação nos concursos públicos. Pessoal, atenção! Para te ajudar ainda mais, eu preparei um PDF bônus, exclusivo para que você possa, então, dar sequência aí nos seus estudos para concursos públicos. Um PDF muito útil aí, que vai te auxiliar no dia a dia nos estudos. Tá legal? E para receber esse material, pessoal, é absolutamente simples. Basta você responder ao questionário, que a minha equipe enviou lá no grupo do WhatsApp, e em poucos minutos, o PDF vai chegar aí direto para você. Combinado? Beleza? Muito bem. Nesse evento, você vai descobrir como passar em qualquer concurso público, tá? 2 vezes mais rápido do que qualquer outra metodologia que vai te ensinar ou que vai te propor ensinar isso por aí, tá bom? Eu vou te mostrar, meus caros amigos, o que vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer, tá? O que é tão importante quanto saber o que você deve fazer é saber o que você não deve fazer, tá? Você vai entender o que te atrasa, O que atrasa o seu desempenho, o que faz com que você não progrida nos estudos, e o que seus estudos não te trazem aí o retorno esperado, beleza? Mesmo que você nunca tenha prestado nenhum concurso público e esteja começando agora a sua jornada de estudos, essa aula vai te direcionar para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi logo no início do seu processo de estudos, tá? E para você que já prestou algum concurso público e de repente não obteve o resultado que gostaria, ou está em busca de uma forma de estudos mais eficiente, essa aula também é para você, tá? Essa aula ela vai te ajudar sim a esclarecer o que tem te atrasado no aprendizado ou o que tem feito que você gaste mais tempo, mais energia em estratégias que não estão dando certo, que não estão te trazendo o resultado esperado, tá? Então, independentemente se você está começando a estudar de uma forma disciplinada agora, ou se você já estuda regularmente, eu vou te mostrar o que não fazer para não gastar energia demais, de modo a não se lembrar, por exemplo, amanhã o que você estudou hoje, tá? E pessoal, eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, E se eu estivesse no lugar de vocês, ouvindo tudo isso que eu estou falando aqui agora, de um outro concurseiro, eu com certeza também estaria, de certa forma, duvidando, do que eu estou aqui falando. Até porque vamos combinar, pessoal? Hoje a gente tem pelo menos aí uma centena de professores falando de concursos públicos, mas que não te ajudam naquilo que você precisa, não é verdade? Só que eu não estaria aqui te falando tudo isso se eu mesmo não tivesse atingido esse resultado, tá? Se eu mesmo não tivesse alcançado o que eu estou propondo. Eu não estaria aqui se essa metodologia não tivesse funcionado tão bem para mim, tá? Então, hoje, pessoal, eu vou abrir a caixa de Pandora, Eu vou te mostrar como é que eu avancei aí mais de 15 pontos em uma mesma prova, tá? De uma prova para outra, da mesma carreira jurídica, como é que eu avancei aí mais de 15 pontos? Por exemplo, saí da casa dos 60 pontos, fui para 75, da casa dos 65 pontos, fiz 83 pontos em prova de magistratura. Eu vou te mostrar, tá? Pelo menos aquilo que você não deve fazer para também alcançar aí resultados semelhantes, tá bom? Eu sabia, pessoal, que muitas pessoas não conseguiam se sair bem nas provas de concurso público. E, sinceramente, eu me perguntava se eu conseguiria, de alguma forma, me sair bem. Porque, no começo, pessoal, eu também não ia bem nas provas, tá? Eu tinha muita dificuldade ali para poder sair da casa dos 60 pontos, em que eu fiquei durante muito tempo estagnado, sabe? E eu pensava, será que um sujeito comum, uma pessoa comum como eu, poderia aumentar a minha nota 2 vezes mais, poderia dobrar o meu rendimento nas provas, poderia aí dobrar o meu aprendizado? E vejam, eu
não era, assim, um gênio dos concursos, na verdade nunca fui, né? Eu não tinha um método de estudos, assim, eficiente, tão bom assim. Não tinha. A verdade é que os meus resultados me deixavam muito frustrados, mas muito frustrados mesmo. Eu colecionei, né, para falar muito sinceramente com vocês aí, muitas derrotas nos concursos públicos. Mas isso me fez aprender muito, mas muito mesmo. Eu não tinha uma técnica de estudos e muito menos eu não tinha uma estratégia, tá? Mas uma coisa era certa. Eu não queria mais continuar com as notas que eu tinha, sabe? Eu queria mais. Eu queria realmente avançar, eu queria ser aprovado, eu queria avançar para as segundas fases dos concursos públicos, eu queria sair daquela estagnação, né? Eu quebrei muita cabeça, né? Eu sofri muito para chegar aqui, né, onde eu cheguei e colher os resultados que eu colhi, né? A ponto de fazer, por exemplo, 83% da prova do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura, de conseguir fazer 83 pontos na magistratura de São Paulo, como eu fiz, né? 81 pontos na magistratura do Tribunal de Justiça do DF, né, do Distrito Federal e Territórios, enfim. Eu fiz muitos cursos, fiz mentorias e, na verdade, todo esse esforço, né, me levou para que, de fato, eu pudesse aí aumentar muito a minha média nos concursos públicos, sabe? Aumentar, como eu falei para vocês, mais de 15 pontos a minha nota, a minha pontuação nas primeiras fases de concursos públicos de carreira jurídica, né, especificamente da magistratura, que são concursos, que são provas mais complexas, né? Vamos combinar aqui, tá? Agora, hoje, a minha forma de estudar, ela é totalmente diferente, sabe? Eu tenho estratégias, eu tenho técnicas que me fazem realmente aprender de verdade, tá? Agora, você pode me dizer, mas Gabriel, você deu sorte, né? Gabriel, você conseguiu, né? Você deu sorte, mas eu não consigo. E vai por mim. Eu te entendo totalmente, tá? Isso parece, assim, distante demais, não é mesmo? Mas fica comigo aqui, tá? Porque quando eu digo pra você que você pode, tá? É porque você de fato pode mesmo, tá? É porque eu consegui. Se eu conseguir, e eu não sou nenhum gênio, nem uma pessoa fora da curva, você também pode conseguir, tá? Mesmo se você estiver ouvindo pela primeira vez, né, sobre essa forma de estudar, né, sobre esse jeito certo de estudar, se você não sabe por onde começar, né, mesmo se você já tiver várias reprovações em concursos públicos, e mesmo que você talvez nunca tenha prestado um concurso público, você pode mudar e melhorar sua forma de estudar para alavancar seu desempenho agora mesmo. Essa aula, né, de hoje, inclusive, é uma aula que tem aí o condão de transformar aí, né, de início a sua forma de estudar e fazer com que você alcance resultados até então não atingidos, tá certo? Você não vai, né, mais ficar aí inseguro para poder fazer uma prova, né? Nunca mais vai estudar sem um rumo, né? Sem uma trajetória, né, que seja bem definida, uma trajetória que eu chamo de trajetória estratégica, tá? E para mim, né, o mais importante de tudo isso é o seguinte: você vai alcançar suas metas, tá? Você vai alcançar os seus sonhos. E é por isso que eu estou aqui hoje, tá? A minha meta é, de fato, ajudar vocês. Não tem aqui uma outra razão de ser, não tem outro propósito, senão compartilhar conhecimento para que esse conhecimento possa, de alguma forma, te ajudar, tá? Agora, eu queria que você parasse um minuto e imaginasse aí, né, você recebendo os seus resultados em concursos públicos. Eu queria que você imaginasse, de uma forma mais específica, você vendo o seu nome na lista de aprovados. Sabe, daquele concurso que você tanto sonha, daquela prova que você tanto quer ser aprovado. Imagina só o seu nome na lista de aprovados, né? O quão feliz você ficaria com isso? O quão satisfeito você ficaria em ver o seu nome ali na lista de aprovados? Eu tenho certeza que você se sentiria que todo o seu esforço, né, de fato valeu a pena, né? Que o seu esforço ele trouxe o retorno, que você conseguiu alcançar aquela meta, além de ter uma visão
de futuro melhor, né, para a sua vida, para você, para a sua família, né? Olha só, conseguir passar em uma prova de concurso público não é mágica, sabe? Não é magia, não é fantasia. É sim uma jornada, meus amigos. E para você percorrer essa jornada, existe um caminho, existe um método. Você precisa saber aproveitar as oportunidades, sabe? E muito mais do que aproveitar é saber alavancar cada vez mais o seu desempenho nas provas de concurso público. Mas antes, deixa eu te contar como todo esse método, né, todo esse movimento surgiu, né? Como é que surgiu aqui a Maratona Concurseiro, meus caros amigos? Bom, como talvez vocês já saibam, eu prestei muitas provas de concurso público, sabe? Eu comecei a estudar em 2018 para concurso público, já, digamos, tardiamente, né? Eu já tinha uma certa idade quando eu comecei e com o objetivo de ser aprovado aí em concursos, digamos, de grande relevância, né? Concurso de carreira jurídica, que tem aí a sua complexidade. Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Delegado de polícia, muito bem. E pessoal, eu quebrei muita cabeça, sabe? Muita cabeça. Eu comprei muitos materiais, eu fiz muitos cursos, comprei muitos cursinhos preparatórios, retas finais, eu nem sei quantos retas finais de prova, né? Eu acabei fazendo. Comprei muito material, investi muito dinheiro, como eu falei, fiz até mentorias individuais, né? 13 especificamente, e eu quebrei muita cabeça. Até que, de tanto fazer provas, eu fiz muitas e muitas provas, sabe? Eu, digamos, virei a chave, tá? Lá no ano de 2021, 22 especialmente, eu virei a chave. Como eu disse há pouco, não por uma questão de mágica, porque não existe mágica no estudo para concurso público, existe estratégia, né? E eu virei a chave ali encontrando algumas alternativas, né, algumas ações que efetivamente davam resultado. Eu percebi que muitas coisas que eu fazia, pessoal, não funcionava bem, não dava resultado, e até que eu decidi, então, profissionalizar o meu estudo para concurso público. Então, meus caros amigos e minhas caras amigas, adotando algumas ações que hoje eu compartilho com vocês na Maratona Concurseiro, essas ações me fizeram, de fato, né, alavancar muito as minhas notas nas provas de concurso público para magistratura, tá? Notadamente falando magistratura, mas, óbvio, serve para qualquer tipo de concurso público, viu? Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu fiquei durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, estagnado aí na casa dos 65 pontos, 66, e até algumas provas eu acabei fazendo menos do que isso. E depois que eu comecei a internalizar essa metodologia que hoje eu compartilho com vocês, né, aqui na Maratona Concurseiro, pessoal, a primeira prova que eu fiz depois, né, eu já fiz 77 pontos. Eu já cravei 77 pontos em 100 numa prova para magistratura, pessoal, estadual, que não é muito simples. E aí, pessoal, eu só fui aumentando essa nota até que eu cheguei a fazer 83 pontos em uma prova de magistratura, que é, né, muita coisa, né? Fazer 83 numa prova de magistratura, gente, é muita coisa, tá? Porque é uma prova que tem uma maior complexidade, né? Um maior grau de complexidade. Então vejam vocês que a Maratona Concurseiro, que nada mais é do que um conjunto de técnicas, de métodos de estudo, surgiu a partir da minha própria experiência. A partir, digamos, da minha estagnação, surgiu a partir de muita tentativa e erro no meu próprio programa de estudos. E eu, então, depois de tanto fazer provas, de tanta experiência, acabei condensando essas técnicas, esses métodos aqui na Maratona Concurseiro, para poder, então, compartilhar com vocês. Porque se é algo que deu certo para mim, tem dado certo para tantos mentorados individuais, né, e outros tantos amigos com quem eu dividi essas técnicas e métodos, por que também não daria certo para vocês, tá? Então, esta é a razão de ser da Maratona Concurseiro, tá? É como surgiu aqui esta metodologia, tá? Que é um conjunto de ações que dão resultado, que podem, de fato, com muita assertividade, alavancar a sua nota nas provas de concurso público. Tá certo, pessoal? E veja,
Para essa aula inaugural da Maratona Concurseiro, eu pensei numa temática que me parece uma temática muito assim, digamos, muito pertinente, né? Uma temática que vem muito a calhar, que é muito útil. Me pareceu aqui muito estratégico trazer para vocês quais são os principais erros que o concurseiro acaba incorrendo e que, por óbvio, ele não pode persistir nesses erros, porque se ele insistir nesses erros, ele não vai sair do lugar. Então, me permito aqui, nessa primeira aula, dividir com vocês, tá, esses principais erros que podem ser aí a razão da sua estagnação, que podem ser talvez o motivo que esteja, né, fazendo com que você não avance nas provas de concurso público. E eu então listei para vocês, meus caros amigos, os 5 maiores erros que travam aí seus estudos e atrasam a sua aprovação. Está aqui, né, aparecendo na sua telinha também. Tá legal? Muito bem, pessoal. O primeiro erro que me parece aí o mais importante, o principal, meus caros, é você estudar sem um planejamento. Gente, incrivelmente, tem concurseiros que não sabem aonde querem chegar, sabe? Eles simplesmente estudam para um concurso ou para outro, mas de uma forma assim, à deriva, né? Como se fosse um barco navegando pelo oceano, à deriva, sem um plano, sem um plano de voo, né? Como nós falamos aqui na linguagem da aviação. Você não sabe da onde você está partindo e para onde você está indo, nem qual é o caminho que você vai percorrer. Pessoal, isso é totalmente equivocado, sabe? É necessário que você tenha aí um plano estratégico, né, de estudo, para que você veja efetivamente a sua evolução, né? Para que você veja se o seu estudo está dando certo ou não está dando certo. E para tanto, pessoal, vejam, é muito importante que você faça aí algumas perguntas inaugurais, né? Qual é o concurso que você pretende fazer, né? Qual é o cargo público que você deseja ocupar? Você já sabe? Você já fez aí um estudo, um exame, uma avaliação? É um cargo, por exemplo, é um cargo aqui da área jurídica, ou é um cargo da área fiscal, da área policial, talvez, ou de repente é um cargo da área administrativa, enfim. Qual é o cargo que você pretende? Tudo bem, escolheu o cargo, decidiu qual é a carreira que você quer seguir? Maravilha. Você já fez aí uma espécie de mapeamento dessa carreira? Nas provas que são aplicadas nos concursos desse cargo que você pretende, que você almeja, quais são os conteúdos, né, mais cobrados? Quais são as matérias cobradas para início de conversa, né? Dentro dessas matérias, de cada uma delas, quais são os temas que mais são recorrentes? Que mais tem incidência lá na prova? Ah, Gabriel, cai direito civil, beleza, mas espera aí. O direito civil é uma matéria imensa, né? Talvez a maior das matérias que você tem aí à disposição para estudar. Dentro do direito civil, o que é mais importante? O que é mais cobrado na sua prova, na prova que você vai fazer? Pessoal, nós temos que mapear, nós temos que saber. Você tem que ser um concurseiro profissional. Você não pode ser só mais um. Você não pode ser alguém que decidiu estudar para concurso público e não sabe o caminho, a rota. Você tem que saber. Eu dei aqui o exemplo do direito civil, mas pode ser qualquer outra matéria, qualquer uma. Então, é necessário que você tenha um plano de ação, que você saiba de fato a direção, né, a ser seguida. E, gente, vocês não têm noção o quanto isso economiza tempo, economiza energia. Você não vai, meu caro amigo e minha cara amiga, você não pode ter a pretensão, tá, de, por exemplo, estudar todo o direito civil. Não estou aqui condenando ninguém, obviamente, que tenha estudado todo o direito civil. Parabéns, você está, né, acima dos demais candidatos, você é um cara fora da média. Tá? Mas, pessoal, não é estratégico. Porque, veja, vamos pegar aqui pelo menos a base legal, né? O Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Você vai estudar 2.000 artigos para sua prova? Será que esses 2.000 artigos são efetivamente cobrados na prova? Resposta, não são.
tá, pessoal? Mas não são mesmo. Eu falo com vocês aqui com a maior verdade do mundo. Não cai. Não cai. Tá? Será que todos os dispositivos do Código Penal serão também cobrados, caso, né, direito penal seja um conteúdo aí da sua prova? Resposta: também não. E aí, pessoal, é necessário fazer um mapeamento, passar um raio-x pela prova, para que você possa otimizar o seu tempo de estudo. E quando você mapeia, você tem condições de direcionar. Opa, peraí, o que cai é isso aqui. Então eu vou focar nesse tema, nesse conteúdo. Ah, Gabriel, mas espera aí, o edital é muito grande. O edital é imenso. Mas eu fiz um mapeamento e descobri que os temas mais importantes são estes aqui. Opa, maravilha. Perfeito. Então vamos dar um foco maior para eles, para esses temas. Não é que você vai deixar de estudar o restante, mas você vai dar um foco mais importante, mais intenso para aquilo que é mais cobrado. Não faz sentido, pessoal? Faz total sentido. Então, estudar sem um plano, sem uma direção, pessoal, significa não estudar. É contraproducente. Você não vai conseguir avançar. Você não vai sair do lugar e vai cair como eu caí, na estagnação. E não é isso, né, que nós queremos para vocês, logicamente. Tá bom? Maravilha. Qual que é o segundo grande erro que eu achei por bem listar aqui para vocês, pessoal? É justamente uma falta de estratégia, tá? É você, por exemplo, como eu falei há pouco, querer estudar todo edital. Por você não ter feito aí um mapeamento, por você não saber qual concurso quer prestar, por você sair aí, né, fazendo todos os concursos que aparecem na frente, você então não tem uma direção, você não tem um ponto final, você nem mesmo tem um ponto de partida, porque você não sabe, né, a sua atual condição. Você nem mesmo ali fez um simulado para saber o nível que você se encontra. Tá? E você então começa a estudar sem nenhuma espécie de estratégia. Pessoal, isso aqui é uma armadilha. Tá? É uma armadilha. Inclusive, veja, um grande sinal dessa falta de estratégia que eu estou aqui comentando com vocês é você querer estudar tudo. É pegar o edital e falar, nossa, eu vou estudar tudo, mas tudo mesmo. Ora, pessoal, não é assim, tá? Não é assim. Tá? Você tem que traçar um plano, tá? Como eu estou falando com vocês aqui desde o erro 1, né? Você tem aí uma falta de clareza de onde quer chegar e, consequentemente, não consegue estabelecer uma estratégia específica. Ah, peraí, nessa matéria aqui é um pouco mais teórica, então, eu vou estudar, por exemplo, por videoaula. Tá? Porque ela é muito difícil, muito teórica, ou então eu tenho uma grande dificuldade nessa matéria, aqui eu preciso estudar por videoaula, pelo menos no começo. Opa, que importante, que bacana, né? Mas nessa outra disciplina, como eu já tenho uma experiência maior por conta do meu trabalho, ou porque eu já estudei essa matéria na faculdade, na graduação, eu tenho um desempenho maior nessa disciplina. Então, eu até já tenho um material aqui, né? Um material PDF ou um caderno em que eu fiz anotações. Nessa matéria eu vou revisar o meu caderno e vou priorizar mais questões para poder, digamos, revisar os conteúdos com maior velocidade. Galera, que bacana, que legal isso, sabe? Você tá aí traçando uma estratégia a partir de um exercício de autoconhecimento. Porque você sabe exatamente aonde você vai bem, aonde você vai mal, se você aprende melhor assistindo videoaula, ou você aprende melhor lendo um PDF ou fazendo questões. Poxa vida, esse exercício é super importante para que você possa traçar então uma estratégia. Tá? E saber, peraí, eu vou aqui organizar um cronograma, né, com o auxílio do Gabriel, e eu vou aqui colocar, por exemplo, quatro pilares, que vai ser teoria, que vai ser legislação, que vai ser treino por questões e também estudo da jurisprudência. 4 pilares em que meu cronograma estará organizado. Show, meus amigos! Você já tem aí uma estratégia inicial. Então, na segunda-feira, eu vou estudar tais páginas,
Na segunda-feira eu vou ler os artigos tais, porque eles são os mais recorrentes na prova sobre este ponto, sobre esta parte do edital. Tá? Na segunda-feira eu vou fazer tantas questões da matéria X. Tá? E eu vou aqui ler alguns julgados do material que o Gabriel disponibilizou. Gente, já existe uma estratégia, já existe um começo. E aí a gente vai refinando isso, né? Conforme a sua situação, conforme a sua realidade, conforme a proximidade da prova, se a prova está mais perto ou mais distante, tudo isso interfere na hora de você, então, traçar um plano concreto de estudos. Mas o certo é que, pessoal, tem de ter alguma estratégia, tá bom? E aí eu vou, logicamente, nessa maratona aqui do concurseiro, né? Eu vou te apresentar várias estratégias possíveis para que você possa, então, avançar aí nos concursos públicos. Beleza, pessoal? Então, primeiro erro é a falta de clareza, né? É a falta de definição de onde você quer chegar. E o segundo erro é, efetivamente, a falta de estratégia. Maravilha. Muito bem. Pessoal, terceiro erro. E aqui eu considero um dos principais, tá? Qual que é? Gente, o terceiro erro é você trocar de material o tempo todo. E, meus queridos, me permitam uma confidência. Eu, durante muito tempo, incorri neste erro aqui. Né? Eu fui o maluco do material, o louco do PDF, o maluco das retas finais, que simplesmente comprava aí todos os materiais disponíveis, né, na internet. A cada concurso que eu fazia, tinha um reta final novo, um material novo, e eu ia ali e comprava esse material. Pessoal, isso é um erro crasso, tá? É um erro, assim, gravíssimo, 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 gravíssimo. Porque se você troca de material, pessoal, há uma tendência muito grande de você, assim, não ter uma conexão com o material que é seu, né? E aí você não vai conseguir, consequentemente, memorizar o conteúdo. Porque se você troca de material todo dia, convenhamos, tem como você memorizar aquele conteúdo da matéria XYZ? Não tem como, pessoal. Ao passo em que, se você tem um material só, se você se mantém firme ali naquele material, naquele PDF ou talvez em um livro, a depender da disciplina da matéria, você cria uma identidade com aquele material. Você cria familiaridade com o material. Então, você fez ali uma primeira leitura, você grifou o material, anotou, fez círculos. Ao final de cada página, você colocou ali uma pergunta-chave, você fez resumos com palavras-chave, tá? Para aquele material. Ele está todo anotado, assim, todo personalizado, com a sua cara. E aí, surge um material novo e você muda de material. Você abandona esse material. Gente, me desculpem a franqueza, mas isso é um crime. Isso é um crime. Fique com o seu material. Eleja, eu até anotei aqui no slide para vocês, para que vocês tenham isso em mente, sabe? Identifique um material que seja necessário. Né? Então, peraí, eu vou estudar, por exemplo, direito constitucional e eu preciso de um material. Né? Não tem como eu estudar só lendo a Constituição, eu não vou aprender. Beleza, show de bola. Então, encontre um material que seja aí necessário. Então, você sabe que vai precisar de um material para direito constitucional. Show. E, pessoal, encontrem um material que é suficiente. Suficiente. Qual que é o seu objetivo aqui? Eu vou te contar. O seu objetivo é ser aprovado em concurso público, não é isso? Beleza? Joia. Então, escolha um material compatível com o seu objetivo, que é ser aprovado em concurso público. Ponto. Por que eu falo isso? Você não precisa de um material mais completo. Você não precisa de um material, de um livro que seja o mais aprofundado, né, daquele tema, daquele assunto. E você também não pode, por outro lado, ficar no material muito raso. Né? Ele tem que ser necessário para que você possa, então, aprender e suficiente. Em outras palavras, sendo aqui mais simples, ele tem de dar conta do recado. Ele tem de dar conta aí da sua demanda de estudo, do que vai ser apresentado para você. Tá certo? Então, pessoal, muito cuidado para não ficar trocando de material, para não ser seduzido pelas diversas propostas aí, né, que são todos os dias
digamos, veiculadas nas redes sociais e você fica tentado em comprar todos os materiais possíveis. Não faça isso, tá? Eleja o material e uma vez escolhido o material, ponto, fique com ele. E se você precisar de atualizar, não tem problema, atualiza, tá? Eu vou te ensinar aqui formas que você tem de acompanhar aí as inovações legislativas e de você mesmo atualizar o seu próprio material, tá? Agora, não tenha dúvidas, o seu material, o que você já tem, o que você já estuda há algum tempo, é o melhor. Ah, professor, mas eu estou percebendo que o meu material está muito ruim. Beleza, escolha o material agora, tá? Vou te ajudar nesse processo, você pode escolher, mas fica com ele, não mude, tá? Comece bem, por um bom material, necessário, suficiente, mas não fique seduzido, né, pelas várias ofertas que são veiculadas aí no mercado todos os dias. Não cometa este crime, que é trocar de material, né? O terceiro erro que você não pode incorrer caso você queira realmente, né, resultados aí, digamos, volumosos nas provas de concurso público. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer ser aprovado, não é mesmo? Muito bem. Quarto erro, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Este aqui também é muito frequente entre os concurseiros. Acredito eu que é o mais frequente, tá? E eu falo isso com conhecimento de causa, não apenas levando em conta a minha realidade, mas a realidade dos meus mentorados individuais. Não fazer revisões, pessoal. Gente, o povo não gosta de revisar. Essa é a grande verdade. Conta pra mim. Fala se isso não é verdade. O povo não gosta de revisar. Infelizmente, as pessoas acham que é perda de tempo. Ou não sabem fazer revisão. E por não saberem fazer revisão, não fazem. E pessoal, eu trouxe aqui uma metáfora para vocês que é muito verdadeira. Quando você não estuda, fazendo revisões, é o mesmo que você encher um balde furado. Você vai enchendo ali e o conteúdo ele vai se esvaziando. Porque realmente é isso que acontece quando você não revisa. E pessoal, grave uma máxima aqui. Mais importante do que avançar, mais importante do que você aí buscar novos conteúdos, desbravar o seu edital, é você revisar aquilo que você já sabe. Então, eu até proponho isso, né? Eu falo muito isso no meu curso. Todos os dias, antes de você começar a estudar, todos os dias, faça uma revisão. De 15 minutos. Não precisa mais do que isso. Se você conseguir ir além, ótimo. Mas 15 minutos já são suficientes. Revise aquilo que você estudou ontem. Como, Gabriel? Gente, depende do seu estilo de estudo, né? Se você ontem, por exemplo, você fez uma leitura de um livro, tá? Você tem um livro de direito constitucional, então você leu aí uma parte do livro e grifou, fez vários grifos, anotações, circulou, etc. Você vai revisar esses grifos. Se você estudou a legislação, a lei seca, eu te recomendo você, então, rever aí os grifos que você fez, tá? Rever as anotações que você fez em razão do estudo da lei seca. Revise, né? Crie um grupo no WhatsApp com você, comece a mandar para lá alguns itens importantes que você então estudou no dia anterior. Seja anotando, fazendo questões, né? Você fez uma questão ali no que concursos, achou um comentário super legal, falou, poxa vida, como eu aprendi com esse comentário? Que comentário massa, cara. Ele condensou ali um conteúdo super complexo em 5 linhas. Meu amigo, copia esse comentário. Joga no grupo do WhatsApp com você. Favorita essa mensagem. E aí, quando você tiver, de repente, um transporte, no médico, no banco, você pega o grupo do WhatsApp ali, né? De você com você mesmo, tá bom? Não é para poder perder tempo no WhatsApp. Vai fazer uma revisão do que você estudou ontem. Aonde? No WhatsApp. Gabriel, mas é simples assim? É simples assim. Tá? O difícil é fazer o simples. Não inventa moda. Não venha com revisões complexas, sabe? Com revisões malucas. Comece o dia revisando. Ponto. Tá? E aí eu vou te ensinar depois como que você vai fazer revisões. Mas essa revisão, né, que eu chamo revisão do dia seguinte,
ela é extremamente válida, extremamente útil para você consolidar informações, para você armazenar conteúdos estudados no dia anterior. Tá? Funciona demais. Então, pessoal, sem preguiça, sem medo de estar perdendo tempo, fazer revisões, assim, é uma providência crucial. Tá? Sem revisão você não avança. Confia em mim. Confia em mim. Sem revisar você não avança. Mais importante do que avançar para estudar conteúdos novos é você consolidar aquilo que você já estudou. Tá? É você consolidar aquilo que há de mais importante naquilo que você já estudou. Então, dê um passo atrás, tá? Para que você possa então ganhar impulso para poder ir mais longe. E esse passo atrás se chama revisão, que no final das contas funciona como se fosse uma catapulta que vai te jogar lá na frente e vai te dar muito conforto na hora da prova. Porque quando você revisa, você memoriza melhor. E aí a tendência, a probabilidade é você se lembrar melhor do conteúdo na hora da prova. É você conseguir acessar a sua gaveta mental na hora da prova e acessar aquela informação que está sendo exigida pelo enunciado e que vai te levar a marcar a resposta correta, que vai te ajudar a converter aquela questão em acerto e vai te alavancar então, né? Vai alavancar a sua nota, né? Para que você possa então chegar no ponto de corte e ser aprovado. Perfeito? Revisão, pessoal, é a chave do sucesso. Tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos para o quinto erro, que também é muito frequente. Pessoal, não treina. Gente do céu, por que vocês não treinam, meus amigos? Pessoal quer fazer prova objetiva e não treina questão objetiva? Meu Deus do céu. Ou então vai fazer uma questão dissertativa e não treina. Ou, mais do que isso, vai ter que fazer um parecer na prova. Vai ter que fazer uma peça processual, né, talvez, uma sentença, uma ação, né, uma petição inicial, uma petição de recurso. E o cara não treina isso, meu Deus do céu. Gente, tem que treinar. Tem que treinar. Concurseiro que não treina é equivalente ao jogador de futebol que quer ser um excelente jogador, que quer se destacar, apenas lendo a teoria como ser um bom jogador de futebol. O cara não põe o pé na bola, o cara não entra em campo, ele não joga, ele não faz questões. Gente, me desculpa, mas isso é um erro crasso. Você tem que fazer questões. Gabriel, com qual frequência? Todo dia. Todo dia. Aprenda isso. Os meus mentorados, pessoal, eles, assim, têm avançado muito fazendo questões todo santo dia. Eu vou te ensinar como é que funciona, né? Qual que é a técnica, qual que é a metodologia, para que você possa fazer questões todos os dias e avançar, tá? E não é de qualquer maneira, tem aqui um roteiro a ser seguido que eu vou, então, ter o prazer de ensinar para vocês. Mas coloque na cabeça, você precisa treinar. Então, você naturalmente vai aí no seu dia de estudos, você vai de repente ler um PDF, ou você vai assistir a uma videoaula. Bom, mas você vai ter que fazer questões. Também, tá? Então, além de estudar da maneira como for, né, em relação a cada uma das disciplinas, a cada conteúdo, gente, tem estratégia para tudo, tá? Estratégia para tudo. Mas as questões, elas são necessárias. Então, imagina só que você vai estudar direito empresarial, tá? Lei de recuperação judicial e falência, Lei 11.101 de 2005. E você optou por fazer esse estudo por um livro, porque é um tema mais árido, mais denso, difícil, complexo, importante para alguns concursos, não é mesmo? Pois bem, beleza. Estude ali a teoria, né, pelo livro que você se propôs a estudar, joia demais. Faça a leitura da legislação, tá? Na próxima aula eu vou te mostrar como é que você pode, né, estudar legislação de uma forma mais leve e que funciona super bem, tá bom? Mas também faça questões, tá? Treine, tá? Treine não só aquele assunto que você estudou no dia, né, para fins de memorização, para fins de revisão, para fins de você consolidar aquele conteúdo, mas também treine questões de forma aleatória. Faça questões de temas que você nunca estudou antes, né, para que você saiba
qual é a realidade da prova? Como é que vai ser lá no dia da sua prova mesmo? E lá, pessoal, não sejam ingênuos, vão aparecer questões de todas as formas, de todos os jeitos possível, né? Vão aparecer questões que você vai saber a resposta, vão aparecer questões de temas que você nunca viu na vida, e aí você vai ter o desafio de acertar, de resolver aquela questão, tá? Como é que você treina? Gente, fazendo questões, né? A mesma lógica das provas abertas, das provas discursivas. Se lá na prova discursiva você tem que treinar escrevendo, né, treinar a estrutura das peças para você chegar bem, né, sabendo como que você vai desenvolver o texto, para a prova fechada é a mesma coisa. Você tem que desenvolver a habilidade de fazer questões objetivas. E esta habilidade, pessoal, ela é treinável. Tudo é treinável nessa vida, tá? Segundo, né, aquele grande autor, o professor Augusto Cury, né, que é um psiquiatra muito famoso, muito conhecido, né, nós vivemos uma sociedade do treino. Então, nós treinamos para tudo, pessoal. Até para praticar um hobby, né, hoje, independentemente de qual seja, você treina, não treina? Você gosta de corrida de rua, tá? Você vai treinar da melhor maneira possível para que você possa extrair dali o seu melhor resultado. A mesma coisa é com o concurso, são com as provas. E aí você precisa treinar, fazer questões fechadas. Para então desenvolver a habilidade de fazer essas questões com maior agilidade, com maior assertividade, com mais facilidade e com mais chances de acerto, né? Com mais chances de você, então, converter aquela questão em acerto. Tá bom? Então, gente, não treinar é um erro gravíssimo. Tão grave quanto o quarto erro que nós trouxemos aqui, que é não fazer revisões. Gente, pelo amor de Deus, né? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Né? Eu atribuo a minha virada de chave, em grande medida, à correção desses dois erros aqui. Né? Não treinar, não fazer revisões. Só que, da mesma forma, é gravíssimo você trocar de material o tempo todo. E eu fiz isso também. Né? Já fui o louco do material. É gravíssimo você não ter uma estratégia de estudo. Você querer a aprovação, mas não saber qual é o caminho, qual é a direção, qual é a rota que você vai seguir. E da mesma forma, né, estudar sem um planejamento, sem um plano, sem saber aonde você quer chegar, sem saber sequer qual é o concurso público que você quer ser aprovado, qual é a carreira que você quer seguir. Gente, isso é um erro muito grave. E você, então, tem que se colocar em reflexão desde já, né, para que você possa, então, delinear um planejamento, possa ter uma estratégia própria para cada matéria, para cada disciplina, para cada conteúdo, para que você possa ter o seu próprio material, para que você saiba eleger o material necessário e suficiente, para que você faça revisões e também para que você treine efetivamente. Pessoal, que aula pancada, hein? Que quantidade de conteúdos preciosos que eu trouxe para vocês aqui nessa primeira aula, nesse primeiro bate-papo, que já serve, né, para poder destravar aí a sua forma de estudar e a sua forma de ver, né, de fato, o concurso público. Pessoal, e aqui eu já faço um convite para vocês, sabe? Vamos profissionalizar. Vamos profissionalizar a forma de estudar. Vamos sair do amadorismo. Porque, pessoal, hoje passa em concurso público quem de fato tem uma melhor estratégia, tem o melhor plano, segue um método correto de estudo para tirar o maior proveito no menor tempo possível. Sem mágica, tá? Sem falácia, sem fantasia. Mas existe um caminho mais curto? Sim, existe um caminho mais curto. Existem métodos que dão mais resultados que outros? Sim, existem métodos que dão mais resultados que outros. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui na Maratona do Concurseiro. E já falamos, né, nesta primeira aula inaugural de muita coisa nesse sentido, de muita coisa nesse aspecto. Tá bom? E olha só, pessoal, eu quero pedir a vocês um pequeno favor. Me conta lá na comunidade do Facebook se você, né, sabia desses erros nos estudos. E se você
comete algum desses erros, ou cometia até pouco tempo esses mesmos erros. Esse sim, né? Qual é a sua experiência? Como foi a sua experiência? Me conta lá na comunidade do Facebook, tá bom? Eu fico muito curioso para poder saber se a aula, né, te deu novas ideias, novos insights, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, tá? E caso você esteja com alguma dúvida em relação a essa aula, é só deixar um comentário lá na comunidade, que assim que possível eu vou lá e respondo vocês pessoalmente, tá bom? Lembra também, pessoal, de responder o nosso questionário, cujo link foi mandado lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Para que vocês tenham acesso ao PDF bônus que nós vamos disponibilizar em todas as aulas. E nos sigam, né, no YouTube, né, no meu canal, Gabriel Gomes Canedo, e também no Instagram, @profgabrielcanedo, tá? Lá você vai encontrar muito mais conteúdo que vai te ajudar a estudar estrategicamente para concursos públicos, para que você possa então dobrar o seu rendimento nas provas, tá bom? E pessoal, meu muito obrigado aqui, né, pela participação de vocês nessa primeira aula da Maratona do Concurseiro, e a gente se vê na aula 2, meus amigos. Um forte abraço e eu espero todos vocês, tá bem? Tchau, tchau, até mais!